Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar em alta cultura. Este vídeo é um vídeo especial que se destina a, portanto, abordar as várias estruturas, digamos assim, dentro daquilo que é chamado alta cultura, e vamos fazer uma comparação entre a alta cultura e a cultura de massa. Portanto, vamos estudar o que é, de facto, a alta cultura, quando nós falamos em alta cultura, e vamos também estudar a cultura de massa, ou, mais precisamente, o Macworld. Eu vou explicar essa expressão, Macworld, com mais pormenor, um pouco mais para a frente. Vamos então iniciar este vídeo de alta cultura, dividindo este vídeo em duas partes. A primeira parte nós vamos estudar a alta cultura, quais são as várias estruturas da alta cultura, e na segunda parte vamos, portanto, estudar a cultura de massa, a cultura das massas, digamos assim, como chamava muito bem Ortega y Gasset no seu trabalho, o seu grande trabalho sobre as massas, não é? E com isto eu quero aqui dizer que para este trabalho, para este vídeo, é importante nós termos, portanto, ciente de que necessitamos, nos tempos em que vivemos, necessitamos de termos, digamos assim, uma cultura definida, ou seja, nós necessitamos de criar uma mentalidade conservadora baseada na alta cultura. E como é que isto vai ser feito? Como é que vamos fazer? É isso que vamos agora estudar. Temos que entender o que é a alta cultura. Portanto, a alta cultura é procurar uma educação superior. Mas com isso não é querer alguma superioridade em relação às outras pessoas, em relação às outras matérias, digamos assim, ou até em relação às outras culturas não ocidentais. Aqui nós buscamos, digamos assim, a alta educação, que faz parte, portanto, que é uma educação superior. E porquê que é uma educação superior? Porque ela busca o que é mais elevado. A alta cultura busca os padrões mais elevados dentro do conhecimento. Portanto, eu vou repetir esta definição. A alta cultura busca os padrões mais elevados dentro do conhecimento. E dentro do conhecimento existe várias coisas que nós vamos ver isso com mais pormenor conforme eu for desenvolvendo este vídeo. Depois, no final, irei mostrar aqui uma pequena coleção muito interessante que eu reuni aqui para mostrar aos meus amigos sobre alguns livros, algumas obras dentro da alta cultura que nós podemos buscar. E, meus amigos, antes de iniciarmos, a alta cultura, principalmente no campo da literatura, é buscarmos o conhecimento de obras, de autores, e nestas obras nós principalmente vamos encontrar vidas, experiências de vidas podem ser personagens imaginários dos próprios autores dentro da literatura, como também pode ser a própria vida do autor. E tudo isso vai proporcionar uma experiência para nós. Por exemplo, quando nós lemos, por exemplo, algum trabalho de Dostoiévski, por exemplo, como Crime e Castigo, nós mergulhamos, em termos de ficção, mergulhamos numa obra, numa história e num imaginário do autor. E é exatamente isso que nos vai proporcionar uma experiência, porque nós, quando estamos a fazer a leitura do trabalho, vamos ter uma experiência direta com a obra do autor. Isso é buscar, digamos assim, algo de mais elevado do que as nossas próprias vidas.
é tentarmos buscar aquilo que é a excelência. E a palavra que eu escolhi é precisamente esta, para melhor definir a alta cultura. Buscar, portanto, níveis de excelência dentro de várias áreas. Então, para isso, temos que criar uma mentalidade conservadora. E, meus amigos, eu quero aqui deixar bem explícito que nos tempos em que vivemos, atravessando o período histórico, que eu acho que é um período de decadência, um período de abaixamento do conhecimento, temos que buscar nós próprios, porque nós não vamos encontrar isso no meio académico. O meio académico, infelizmente, e aqui em Portugal, não é? Tem vindo a, digamos assim, a cair, não é? A queda é muito acentuada, há um abaixamento dos padrões de ensino muito grande. E aquilo que nós aprendíamos, por exemplo, no campo da literatura, há 20, 30, 40, 50, 100 anos, hoje não existe. Não existe mais, os grandes autores desapareceram, os grandes intelectuais em Portugal praticamente não existem, não há ninguém. Não temos ninguém, não temos esta busca e temos um abaixamento dos padrões de conhecimento e temos também aquilo que eu chamo de estupidificação das mentes por meio do facilitismo tecnológico, muito bem explicado no trabalho de Dussmergier, que nos fala na fábrica dos cretinos digitais, nos fala como os jovens e as crianças têm sofrido um abaixamento de conhecimento, de intelectualidade, e isto reflete-se depois, mais tarde, no meio académico e também depois no campo profissional, não é? Nos vários desenvolvimentos profissionais, até do próprio país. E para isso nós temos que combater isto que está a acontecer, não é? Este abaixamento do conhecimento, abaixamento da própria cultura, buscando então a alta cultura. Então, para isso temos que criar uma mentalidade conservadora. Como é que nós fazemos isso? E agora vamos, então, propriamente dito, ao trabalho, ao vídeo. Temos que buscar uma mentalidade conservadora com uma formação de uma intelectualidade. Para todos aqueles que defendem padrões e valores conservadores, que é como aqui este canal faz, nós temos que buscar uma formação intelectual. Com isso, temos que buscar essa formação intelectual nas seguintes áreas: na literatura, na história, na ciência política, no campo espiritual e religioso e no campo filosófico. Portanto, estas 5 áreas: literatura, história, política, religião e filosofia, haverá outros campos, como a economia, a sociologia, a antropologia, outros campos sempre dentro das ciências humanas. Mas aquilo que eu quero aqui dizer é que estes 5 campos são os principais. São os campos principais e não é possível formar uma mentalidade conservadora sem termos um mapeamento destas 5 áreas: a literatura, a história, a política, a religião e a filosofia. Uma vez que nós partimos com estas 5 áreas, vamos então desenvolver estas 5 áreas. Atenção, isto pode ser feito tanto no meio académico, com professores, como também pode ser feito sozinho. Se alguém tiver o dom, for um autodidata, se conseguir fazer isso, pode conseguir fazer. Vai sempre ter de recorrer a plataformas como, por exemplo, vídeos com professores, como, por exemplo, trabalhos literários, obras. Vai ter que haver sempre uma busca, uma pesquisa, porque partimos do pressuposto de que o indivíduo vai começar sem ter este conhecimento. Não é? Ninguém nasce sem conhecimento, mas o indivíduo vai começar sem nenhuma ferramenta e vai começar então com estas 5 áreas. Com isso, nós vamos ter que fazer um trabalho de leitura. Primeiro um trabalho de leitura, e aqui, para aqueles que têm algumas dificuldades na própria escrita, não é? Pode ser em termos gramaticais ou até na própria ortografia, convém, porque isto já devia ter feito, isto já devia ser feito logo de início, não é? Quando a pessoa é criança, nas escolas servem para isso.
Mas se a pessoa tiver alguma dificuldade, por exemplo, no caso de uma pessoa que venha de outro país ou que não domine muito bem a língua, primeiro tem que ter o domínio da língua. Isso é muito importante, o domínio da língua. Escrever e ler corretamente. Mortimer Adler tem um livro muito interessante que eu fiz o resumo no canal, Como Ler um Livro, e é o melhor programa que eu posso aqui indicar. Portanto, Mortimer Adler, portanto, fica aqui, portanto, esta recomendação. Mas vamos começar no campo da poesia. Então, podemos começar com, eu escolhi aqui alguns, já muito mais, mas podemos começar com os grandes autores clássicos dentro da alta cultura. Nós vamos então, eu reuni aqui os 5 maiores autores de todos os tempos. Portanto, Dante, com a Divina Comédia, as obras de Shakespeare, o próprio Camões, que é, portanto, o nosso grande embaixador da literatura. Temos também as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e temos também Virgílio. Isto é o básico, os 5 grandes autores clássicos, e nós vamos começar a estudar estes autores. Ler as obras destes autores, fazendo um exercício, primeiro, a biografia do autor. Primeiro, a biografia do autor, conhecer o autor no espaço e no tempo, e depois, então, começar a ler as obras. Pode-se começar a ler as obras mais conhecidas, as principais, depois vai-se, digamos assim, progressivamente, vai-se subindo na leitura das obras, evoluindo, digamos assim, na leitura das obras. Depois, na ficção, isto foi a poesia. Dentro da poesia, Dante, Shakespeare, Camões, Homero e Virgílio. Na ficção, podemos ter aqui grandes autores como Dostoiévski, que para mim é incontornável. Dostoiévski é incontornável, Crime e Castigo, várias obras, Os Demónios, várias obras deste autor, Os Irmãos Karamazov, vários autores. Depois temos Cervantes, com o bem conhecido Dom Quixote de la Mancha, Tolstói, com Guerra e Paz, que eu aconselho a leitura nas obras mais completas, geralmente vêm em 2 obras, há até coleções que têm mais volumes, não é? E também, aqui recomendado também pelo professor Olavo de Carvalho, podemos também tentar ler as obras de Jacob Wasserman. Jacob Wasserman, portanto, é um autor em termos de ficção importantíssimo para nós tentarmos, portanto, por exemplo, uma das obras importantes é o Processo Maurício, portanto é uma obra fantástica, e tudo isso para quê? Para nos familiarizar com os clássicos, com as grandes obras, com os clássicos. Depois, na história de Portugal, e porque estamos em Portugal e porque somos cidadãos que defendemos a nossa nação, defendemos a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, temos que procurar os grandes autores. E eu vou começar sem digamos assim, demorar mais tempo. Eu vou começar com o grande comunicador José Hermano de Saraiva. Para quem não tem muito tempo para ler, ou está a ler muita coisa, pode visualizar em vídeo. Portanto, o YouTube tem muitos vídeos sobre a história de Portugal de José Hermano de Saraiva, que são as séries que davam, portanto, na RTP, na televisão. Porque em termos de comunicação, este é talvez, em termos de história, o nosso embaixador da comunicação sobre a história de Portugal. Portanto, José Hermano de Saraiva. Depois temos outros autores. José Matoso, História de Portugal. Joaquim Veríssimo de Serão, também bem conhecido com história de Portugal. O grande Alexandre Herculiano é um clássico, mesmo que podemos não concordar com algumas coisas, que este autor foi um crítico muito grande sobre a própria história convencional, não é a história de Portugal, mas temos que estudar este autor e como ele escreveu, como ele encarou a história de Portugal, como ele, portanto, se apresenta para o público em termos de história de Portugal. E depois Oliveira Martins, para quem aprecia, eu não sou assim grande apreciador, mas também é uma referência sobre a história de Portugal. Na política, meus amigos, na política nós temos que buscar
Muitas vezes mandam-me mensagens a dizer: porquê é que tu na ciência política não falas em autores portugueses? Há alguns autores portugueses, Adriano Moreira, Jaime Nogueira Pinto, também pode-se incluí-lo na ciência política. O próprio Diogo Freitas do Amaral foi um escritor prolífico, digamos assim, dentro da ciência política. Portanto, a história do pensamento político ocidental é uma obra de referência. Tudo isso nós temos alguns autores dentro da ciência política interessantes, que escrevem coisas interessantes, mas, meus amigos, as obras de referências, é isso que nós temos que procurar, e muitas vezes temos que procurar lá fora, porque os grandes nomes, os grandes autores dentro da ciência política, praticamente todos são franceses. Não quero aqui puxar, digamos assim, como aquela expressão, abrasa a minha sardinha, não é? Porque eu sou francês, mas, luso-francês, digamos assim, mas quero aqui realçar os grandes autores de ciência política que são franceses, grandes nomes. Jean-Jacques Chevalier, Marcel Prelot, eu tenho no canal A História das Ideias Políticas, podem procurar para ver os resumos. E ainda não acabei, aliás, ainda faltam 2 vídeos. Depois de acabar a filosofia política, vou então tentar terminar a História das Ideias Políticas de Marcel Prelot. Marcel Prelot é a referência máxima em França. Todos os que tiram o curso de Ciência Política em França, nas várias universidades, têm de ter esta grande referência, Marcel Prelot. Por exemplo, a Sciences Po, que outrora foi uma das maiores universidades francesas dentro da formação política, hoje já não é, derivado, isso são outras questões, a infiltração esquerdista. Mas Marcel Prelot é referência máxima. Jean Touchard também é uma referência máxima. Maurice Duverger, René Raymond e Ernest Renan. René Raymond nas 3 direitas francesas. Portanto, a orleanista, bonapartista e a legitimista. Quem estuda também ciência política tem que estudar René Raymond, as 3 direitas francesas. E também Ernest Renan no estudo do que é uma nação, também, que foi um autor muito importante. Passamos agora para o campo religioso. O campo religioso, meus amigos, o campo espiritual da fé cristã, portanto, ele deve ser procurado na leitura das Escrituras. A Bíblia é o primeiro passo, o passo mais importante é ler a Bíblia, fazer estudos bíblicos, dominar a leitura da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Depois temos grandes autores, C.S. Lewis, o Dr. Martin Lloyd-Jones, Sproul também, um autor importante, Charles Spurgeon, o grande pregador, Thomas Watson, John Owen, Richard Baxter, Jonathan Edwards, o grande pregador que pregou o sermão nas mãos do pecador, sermão, agora não me recordo o nome, estou a pensar em muita coisa. Jonathan Edwards, como disse, o grande pregador, portanto, eu tenho ali o trabalho, portanto, nas mãos de um sermão nas mãos de um pecador agora não me recordo, mas é muito conhecida, é uma das maiores pregações de Jonathan Edwards. Eu peço desculpa porque às vezes falho, não é? A.W. Pink também, John MacArthur, John Stott, John McDowell, John Arthur Gier, portanto, que são autores importantes dentro do estudo bíblico. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Peço desculpa às vezes, não estamos a falar em muitos nomes e é normal às vezes escapar alguma coisa. Então, dentro da espiritualidade, grandes obras como o Peregrino, por exemplo, nós podemos procurar, portanto, a leitura de livros, Os Heróis da Fé, o Livro dos Mártires, todos esses trabalhos são clássicos que são complementos das escrituras da Bíblia que nós também podemos encontrar. Depois temos dentro da filosofia estudar os grandes autores, o método socrático, Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o próprio Hegel e a dialética, Heidegger, Edmund Husserl, Bertrand Russell, Karl Popper, Emmanuel Mourier no personalismo, Schleiermacher, Marx, as próprias obras de Marx. É importante nós lermos as coisas para entendermos. Nietzsche, todos os grandes filósofos, e depois fazemos uma escolha também de alguns outros filósofos, agora não tenho tempo, secundários, digamos assim, mas cuja obra foi também importante. Portanto, ter uma visão da história da filosofia e das obras dos filósofos também é importante para aumentarmos esta nossa alta cultura que nós queremos, portanto.
Depois, o que é que nós fazemos? Vamos, dentro da mentalidade conservadora, antes de irmos a estudar a cultura das massas, dentro da mentalidade conservadora, meus amigos, eu não vou aqui falar em autores brasileiros, em autores portugueses, porque eu vou fazer um vídeo só com a literatura portuguesa e autores portugueses. Eu vou aqui falar de alguns autores brasileiros para a literatura e para aumentar o conhecimento, principalmente aqui para os portugueses. Não se esqueçam que o próximo vídeo é sobre António Vieira, o Padre António Vieira, e vamos ver a vida e a obra do Padre António Vieira. E isso é importante, os meus amigos, não perderem este próximo vídeo, porque vai ser a vida toda e a obra toda do Padre Vieira. Mas, dito isso, vamos agora aqui a alguns autores brasileiros dentro da literatura. Temos, esposa, meus amigos, apontarem, temos na poesia, podemos estudar Gonçalo Dias, Cruz e Souza, eu vou andar rápido, meus amigos. Manuel Bandeira, este aqui é importantíssimo. Manuel Bandeira é uma referência máxima. Carlos Drummond de Andrade, importantíssimo. Jorge Lima, Murilo Mendes e Bruno Tolentino. Bruno Tolentino também, portanto, são autores importantes, como Manuel Bandeira, como eu disse. Portanto, estudando dentro da poesia estes autores dentro da literatura brasileira. Irei fazer um vídeo que é mais completo, só sobre a literatura portuguesa, vai demorar mais tempo, por isso não vou incluir aqui, senão nunca mais vamos conseguir fazer este vídeo. Na ficção, Machado de Assis, claro, o grande Machado de Assis, Raul Pompeia, José Lins de Rego, Graciano Ramos, Marques Rebelo, José Geraldo Vieira, Herbert Salles. Pronto, esses são mais ou menos, haverá muito mais, não é? Otto Maria Carpo, também com a sua história do pensamento ocidental, não é? Da história das ideias do pensamento ocidental, portanto também são, e que é uma coleção com vários volumes, acompanhando a história toda da literatura ocidental, das grandes obras ocidentais, portanto, Otto Maria Carpo, que é uma referência máxima. Então, isto é para nós, portanto, termos em conta. Agora, autores conservadores brasileiros, temos Adonias Filho, Alceu Amoroso Lima, Augusto Federico Schmidt, Bruno Tolentino, já vimos, Cornélio Pena, Geraldo Melo Mourão, Gilberto Freire, atenção, Gilberto Freire é importantíssimo, Gustavo Corsão, não é? O grande Gustavo Corsão, Jorge de Lima, José Guilherme Melchior, Josué Montelo, Luís da Câmara Cascudo, Machado de Assis, já vimos, Manuel Bandeira, já vimos, Nelson Rodrigues, Otávio de Faria, Olavo de Carvalho, estudar as obras de Olavo de Carvalho, o pensamento de Olavo de Carvalho, toda a obra, tanto na internet como literária, escrita, nos escritos principais de Olavo de Carvalho, não preciso de falar, Otto Maria Carpo, Paulo Francisco, Roberto Campos e Wilson Martins. Isto é por alto, mais ou menos por alto. Mas, amigos, não vou ter tempo na descrição do vídeo de pôr esses nomes todos. Não tem muita coisa, muitos livros, muita coisa. Peço desculpa, quem quiser parar o vídeo para depois tomar apontamentos. Agora, autores conservadores. Autores conservadores. Temos a obrigatoriedade de ler estes autores, as obras principais desses autores, buscar conhecer todos esses autores. Eu vou aqui citar aqui 22 autores dentro da mentalidade conservadora, para nós criarmos essa intelectualidade conservadora contra tudo isso. Porquê? Porque no meio académico em Portugal é sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos autores. Maquiavel, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, é sempre o mesmo. Mais do mesmo. Na ciência política é sempre os mesmos autores. Uns 10 ou 15, que são os autores clássicos, os autores que toda a gente ouviu falar, e não passa disso. E nós temos, no meio académico, cursos de ciência política, que estuda a história das ideias, mais do mesmo, vira ao disco e toca o mesmo, sempre os mesmos autores. E é por isso que a formação intelectual em Portugal é muito fraquinha. Temos estes jornalistas todos, analistas todos vão para a televisão, que só estudaram estes autores, não têm... Tudo o que eu vou aqui falar, para mim, são autores de excelência, um padrão de excelência mesmo para estudar dentro da mentalidade conservadora. Temos então, começa logo com Edmund Burke, o estudo intensivo das obras e da vida e da biografia de Edmund Burke, o grande conservador irlandês Edmund Burke, e as suas obras, todas as suas obras, não é só reflexões sobre a Revolução em França, é todas as obras de Edmund Burke. Depois, o grande Chesterton com ortodoxia,
e toda a obra literária de Chesterton. Temos alguns autores menos conhecidos, mas que vale a pena estudar, como por exemplo o caso do Barry Goldwater. Goldwater também é um autor importante. Richard Weaver é um importante ator dentro do pensamento. As ideias têm consequências. É o nome da obra, quem quiser apontar. É um livro. Eu penso que já não haja este trabalho editado no mercado, que eu já tentei encomendá-lo e não consegui. Não sei se haverá algumas edições ainda no Brasil. Portanto, de Richard Weaver, portanto, As Ideias Têm Consequências, que é o nome de uma das obras principais. Portanto, é importantíssimo. O grande Russell Kirk, não é? Russell Kirk, portanto, e a sua mentalidade conservadora, eu tenho lá atrás o trabalho, já fiz aqui no canal, já fiz o resumo do trabalho. Portanto, Russell Kirk. Thomas Sowell também dentro do estudo das ciências sociais, importantíssimo este autor. Roger Scruton fica sempre como referência máxima dentro do estudo do conservadorismo. Eric Voegelin também, um autor de que o professor Olavo de Carvalho falava bastante, portanto, as obras de Eric Voegelin. Michael Oakeshott, portanto, ou Oakeshott, é assim que se pronuncia, Michael Oakeshott, é um autor importantíssimo. Portanto, eu fiz o resumo do trabalho, Política de Fé, Política de Perfeição. Podem ir ver o resumo do trabalho no canal. Samuel Taylor Coleridge, também outro autor conservador. Como podemos ver, há muitos autores conservadores que dentro dos cursos de ciência política em Portugal, no meio académico, não se toca sequer no nome desses políticos, destes autores. O grande Joseph de Maistre, meus amigos, o nome, isso aqui é francês, estou dentro d'água, como um peixinho. E estou a dizer isso porque eu vejo muita gente a pronunciar mal o nome. É Joseph de Maistre, em francês. Não é de maestre, não é de maître, não é de... É Joseph de Maistre. É assim que se pronuncia, porque às vezes, no YouTube principalmente, vejo muita gente a falar sobre isso, não vou dizer os nomes, e é errado. O francês pronuncia Joseph de Maistre, como eu estou a dizer. É um autor, é talvez o mais importante, com Edmund Burke. São os dois autores para, dentro do conservadorismo, para criar uma mentalidade conservadora, são, portanto, os dois autores principais. Luís de Bonaldo, Visconde Luís de Bonaldo, outro autor dentro da Contra-Revolução também importantíssimo. Thomas Carlyle, outro autor. John C. Calhoun, também outro autor. Robert Nisbet. Paul Goldfield, o estudo de Paul Goldfield dentro do paleoconservadorismo, para aumentar os nossos conhecimentos. Existe muita coisa em inglês, não é? Infelizmente quase nada existe em português, mas Paul Goldfield fica aqui também, eu tenho no canal o resumo da América de Trump, podem ver. Ortega y Gasset, bom, isto aqui, com o seu trabalho A Revolução das Massas, isto é obra obrigatória. Ortega y Gasset. Oswald Spengler, com A Decadência do Ocidente, outro grande autor conservador dentro da escola alemã, da Revolução Alemã Conservadora, juntamente com Ernest Junger. Ernest Junger também é outro autor dentro da Revolução Alemã Conservadora para estudar. É obrigatório o estudo destes autores. Depois, os franceses, os grandes do nacionalismo, não é? Charles Maurras, Maurice Barrès, e também podemos incluir aqui Raymond Aron, que apesar de alguns o classificaram um pouco mais dentro da área liberal, ele também foi bastante conservador, foi um liberal conservador. E temos também Carl Schmitt, a obra de Carl Schmitt, creio que eu não escrevi aqui, foi uma grande, digamos assim, omissão, digamos assim, da minha parte, porque Carl Schmitt, com a teologia política, o estudo da teologia política, aquilo que o autor chamava teologia política, como ele dizia, dentro do estudo do amigo e do inimigo como adversário dentro da política, essa visão, quem não estuda ou quem não estudou Carl Schmitt não pode fazer um estudo de ciência política corretamente, porque Carl Schmitt é imprescindível dentro do estudo da ciência política. Dito isto, agora vimos mais ou menos dentro da alta cultura, como eu disse, portanto, o estudo dentro da literatura,
dentro da história de Portugal, dentro da ciência política, dentro do campo religioso e também vimos dentro do campo da filosofia. Uma vez que nós consigamos criar um mapa literário e cultural, vou chamar o mapa cultural, como eu já uma vez mostrei, um caderno, eu sei que isto é arcaico, podem não fazer eu tenho ali o portátil, podem fazer isso no portátil, mas aqui o objetivo é fazermos como eu fiz, assim, desta forma. Nós pomos o nome do autor, uma pequena biografia de 3, 4 linhas, com os marcos principais e o nome das obras, com as datas. Portanto, a própria data do nascimento e morte do autor. Depois, uma pequena bibliografia rápida de algumas linhas para memorizar. Isto é um mapa cultural para memorizar. Eu preenchi o caderno todo. Eu tenho aqui 100 páginas com 200 e tal autores ou mais, que eu precisei fazer isso como mapa cultural. Já foi há muitos anos e serviu-me até hoje, serve, meus amigos. É um ponto de referência, aquilo que o professor Olavo falava, criarmos um mapa cultural. Porquê? Porque o nosso cérebro pede informação de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, nós perdemos informação, independentemente da idade, e nós precisamos, porque o conhecimento não tem que ficar aqui tudo. Nós não somos um chat GPT, não é? Nós não somos uma inteligência artificial que está ali tudo, pode passar 100 anos, vai ficar tudo ali. Não. Nós somos feitos de matéria, não é? Somos seres biológicos, temos, infelizmente, certas limitações e então necessitamos de ter, como é que eu posso dizer, estes apontamentos, como eu costumo dizer, então criar um mapa cultural com apontamentos. Depois, se uma vez que se tem esta visão em termos cronológicos, sempre no espaço e no tempo, os autores, a bibliografia dos autores, o nome dos autores, as datas dos trabalhos dos autores e depois a bibliografia secundária. Temos primeiro a bibliografia primária, que são os autores, os originais, e depois a bibliografia secundária, que são as obras, os comentários, as obras sobre o que é que os autores pensaram, escrito por outros autores, não é? Comentários, como eu disse, reflexões, enfim, dicionários, tudo isso. Por exemplo, agora saiu em França um trabalho sobre o conservadorismo, le Dictionnaire du conservatisme, le Dictionnaire du conservatisme de Frédéric Rouvillois e de Olivier Dard e de mais um autor que agora não me recordo do nome, que escreveram este trabalho. É um dicionário, um calhamaço assim de 600 e tal páginas, tudo sobre o conservadorismo, le Dictionnaire du conservatisme. Portanto, é uma obra importantíssima. Porquê? Porque os autores reuniram durante muitos anos todo o material para termos ali, portanto, um trabalho com todo o material para podermos então recorrer muitas vezes, como fazemos com um dicionário, por exemplo, onde procurarmos uma palavra, não é? E isto é importante, este exercício, dentro da busca dos padrões de excelência do conhecimento. Agora, rapidamente, já vimos isso. Vamos então ver a cultura de massa. Vou tentar fazer isso o mais rápido possível, meus amigos, para percebermos o que é a cultura de massa. Houve um autor importantíssimo que se chama Benjamin Barber, eu vou falar dele muitas vezes aqui no vídeo, Benjamin Barber, que cunhou uma expressão com o nome de MC World. World, que quer dizer mundo, não é? E Mac, MC, quer dizer Mac, como nós conhecemos o McDonald's, não é? Quando nós vamos ao McDonald's, não é? Comer um hambúrguer, eu tento não fazer isso, mas quando vamos, porque não é muito bom para a saúde, mas enfim, de vez em quando sabe bem, não é? Infelizmente é assim. Mas, como temos o McDonald's, Benjamin Barber pegou nessa expressão McDonald's e criou Macworld. O Macworld para designar a cultura de massa, ou seja, a cultura americanizada, como ele definiu. A americanização da cultura desde o pós-guerra, 45 até agora, século XXI, 2025. Falou da americanização da cultura. Então, Benjamin Barber fala da americanização da cultura como mundialização anglo-americana, ou anglo-saxónica. Ela começa primeiro no Reino Unido e depois, por meio da língua inglesa e por meio dos hábitos e costumes, vamos falar aqui muito em hábitos e costumes, vai invadir todo o hemisfério ocidental. E até mais, porque isto vai atingir o mundo inteiro no século XX e XXI, como vamos ver, na segunda parte do século XX e XXI. Então, com isto foi criado aquilo que Zbigniew Brzezinski
Zbigniew Brzezinski, um autor importantíssimo dentro da geopolítica, que escreve Le Grand Échiquier, o grande xadrez, sobre a geopolítica em termos do confronto entre a Eurásia e o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos da América. Não vou entrar muito nessas questões geopolíticas, porque isto é outro assunto aqui este vídeo, mas Zbigniew Brzezinski, no Grand Échiquier, no grande xadrez, no seu livro, ele fala da cultura do soft power cultural. Esta cultura americana do soft power cultural, que o objetivo das entidades políticas americanas, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi, portanto, digamos assim, estou a ver as horas, foi, portanto, criar uma cultura que dominasse, é a mesma palavra, dominasse ali os países todos da Europa, praticamente os países todos da Europa que tinham saído da Segunda Grande Guerra, criando assim, não pela força, não pela imposição das tropas e da polícia e de todas essas forças que um Estado de Direito pode utilizar, mas sim por meio da cultura, muito, muito semelhante ao vídeo que eu tenho de António Gramsci, a hegemonia cultural, não é? Conseguir atingir os polos todos culturais e criar assim uma soft power cultural. Então, como é que isto foi feito? De várias formas. Foi utilizado aqui várias áreas, como o cinema, como a televisão, como a música, a importância da música, com a influência da pop music, a pop music, como os ingleses chamam, para subverter a cultura popular em todo o planeta, hegemonia cultural, utilizando a música. Ou seja, cada país, cada nação, por exemplo, Portugal, nós temos a nossa cultura popular, a nossa música popular. Ainda hoje temos, está muito fraca, mas ainda hoje temos. Sempre tivemos a nossa cultura, a nossa música popular, não é? Das várias regiões de Portugal, não é? Os vários distritos de Portugal. Cada distrito tem mais ou menos um género de uma cultura musical, não é? Músicas populares, muitas vezes em danças também, que se reflete em danças, em grupos de dança. E também temos algumas músicas tradicionais, por exemplo, como o fado, não é? Então, o que é que esta hegemonia cultural fez? Esta hegemonia cultural globalista americana pensou: vamos subverter esta cultura musical das nações todas da Europa e vamos substituir estas culturas populares das terrinhas, não é? Aquilo que nós vemos, aquelas músicas das terrinhas, das coletividades, aquelas musiquinhas, o fandango, essas músicas todas, não é? E vamos substituir tudo isso pela pop culture. Pop, a partir logo dos anos 50, com o rock and roll, fusão do blues, do jazz e da música country americana, vamos criar o rock and roll e por aí fora dos anos 50, com uma coisa que se chamou a Beat Generation, que preparou a cultura hippie. Beat Generation, já vamos ver o que é. Vamos subverter as tradições musicais, porque na música consegue-se moldar o padrão do comportamento humano. Muito importante. Isto foi muito bem retratado na Escola de Frankfurt com a dialética negativa e com os autores Theodor Adorno, Marcuse e Horkheimer, que estudaram muito bem isso e sabiam muito bem que se podia perverter, que se podia subverter uma sociedade por dentro, como também muito bem viu Sun Tzu, não é? Com o seu trabalho A Arte da Guerra, que se podia subverter uma cultura por dentro usando meios como a música, por exemplo. Mas não é só a música. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma música dos anos 80. Peço desculpa, não tenho nada contra a música. Apenas aqui um exemplo. E o próprio Alexandre Delval também fala disto num dos seus vídeos sobre culturas comparadas. Dentro do estudo das representações, que é aquilo que se estuda na ciência política e na geopolítica, as representações, falou das culturas comparadas. E falou-nos num caso muito interessante de uma música da Cyndi Lauper, muito conhecida, Girl Just Want to Have Fun. O que é que esta música quer dizer? Girl Just Want to Have Fun. Esta música quer apenas dizer, portanto, para anestesiar as populações, agora vamos procurar o prazer, o desejo, a curtição, não é? Como se costuma dizer, o curtir, não é? Então vamos ter esta visão, vamos impor esta visão nas massas para elas procurarem as coisas do prazer, apenas as coisas do prazer, e assim vamos abaixar o nível cultural destas populações. E foi exatamente isso que aconteceu. A cultura do prazer e do desejo, portanto, eu vou repetir, a cultura do prazer e do desejo para anestesiar os povos. Também visto e analisado no livro de Zbigniew Brzezinski, como vimos, Le Grand Échiquier, que também analisa isto. Portanto, já não há cultura popular nos vários países da Europa, como, por exemplo, o canto espanhol, basco, o coro, a música tradicional da Córcega,
A música italiana, a música tradicional italiana teve um impacto muito grande. O português, como já vimos, a música francesa, a tradicional francesa, tudo isso deixa de existir. Estamos a tirar as tradições dos povos e estamos a impor uma cultura massificada. Então, substituir o canto tradicional das culturas dos povos europeus por uma subcultura pop. Subcultura pop, que é assim que ela foi designada, a partir dos anos 60. Portanto, já não há ritmos ocidentais tradicionais. Agora é a cultura pop, Macworld, de que nos fala Benjamin Barber, Macworld, que vai substituir os povos. Isto foi feito muito progressivamente, meus amigos. A música dos anos 70, 80, eu tenho experiência própria, porque eu já trabalhei na música, e isto foi feito de uma tal forma que os povos todos foram anestesiados, foram retirados da religião, separados da religião católica e da religião protestante, foram, os jovens, estou a falar dos jovens, não é? Isso acontece muito nos adolescentes e nos jovens, foram empurrados para esta música, porque antigamente não havia nada, não havia internet, não havia telemóveis, praticamente não havia nada, havia aqueles jogos muito rudimentares que se jogava ténis na televisão, não é? Que quem se lembra, há muitos anos, muitas décadas atrás, não havia nada, e a música, o vinil, como se chamava a música, o LP, o vinil, naquelas aparelhagens muito grandes, comprava-se aquilo e vivia-se aquilo. Os jovens reuniam-se nas casas uns dos outros e ouviam aquilo, e os jovens estavam completamente mergulhados na música pop dos anos 60, 70 e 80. Quem se lembra do auge dos Beatles, que começam engravatados, muito bem vestidos, ainda com algumas tradições judaico-cristãs, ainda com a moral judaico-cristã, que, tanto que o rock and roll do Elvis também ainda mantinha, eles vestiam-se bonito, com gravata, com fatinhos, popinha, ainda mantinha uma certa moral, que esta moral aos poucos, portanto, da década de 50, década de 60, foi começando a perder-se, até que chegamos ao ponto em que os Beatles do início nada tem a ver com os Beatles do fim. Os Beatles da parte final, cabelos todos enormes, óculos redondos, todos vestidos a hippie, completamente freaks, não é? Como se dizia. Porquê? Porque houve uma evolução muito progressiva, que é isso que nós vamos aqui ver. Portanto que é, digamos assim, uma progressiva massificação cultural das massas feitas por esses processos. Portanto, a Europa céltica, galaica, báltica, com algumas tradições, como nós também temos aqui, foi gradualmente substituída, aquelas culturas nórdicas, culturas mais grego-latinas também, foram sendo substituídas gradualmente por essa massificação, por essa cultura de massa, por esse Macworld de Benjamin Barber, por essa massificação, e isso também não foi só feito pela música. Vimos agora pela música, pela pop culture, mas vamos ver isso também pelas chamadas economias de escala. Bom, a economia de escala, rapidamente, o que é a economia de escala? A economia de escala é quando nós importamos alguma coisa que começa a vender, em termos mundiais, começa a vender mais do que algo que seja localizado. Vou dar um exemplo. Temos aqui uma marca portuguesa, por exemplo, nos anos 80, 90, tivemos uma marca tecnológica de televisões que era a Sanyo. Quem se lembra dessa marca? Sanyo, não é? As televisões da Sanyo, os rádios, aqueles rádios que só ouvia música, não é? Portáteis, que era da Sanyo. Era uma marca portuguesa. Como é que isso foi? Como é que fizeram esta cultura americanizada? Criou, por exemplo, vou dar um exemplo, a Sony. E a Sony chegou e conseguiu completamente abafar essas marcas. Porque era uma marca mundial. Na economia de escala, estas marcas, em termos económicas, faturam muito mais. Ou seja, temos um público muito mais vasto, muito mais numeroso do que uma economia localizada. Portanto, uma economia de escala macroeconómica funciona muito melhor do que uma economia localizada, de uma marca local. Os americanos perceberam isso. Os americanos, as elites globalistas americanas, na altura, perceberam isso. Então criaram a chamada cultura da americanização, que é aquilo que, mais uma vez, Benjamin Barber fala de Macworld. Então, os ténis da Nike, as camisas da Adidas, os bonés de várias marcas, as calças de ganga, tudo isso, agora hoje, por exemplo, os smartphones, tudo o que, quando sai uma coisa que toda a gente começa a usar, praticamente tudo isso ao longo de mais de 50 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram os americanos que fizeram isso. Antes da Segunda Guerra Mundial,
esse processo só existia em termos tecnológicos rudimentares, como por exemplo os frigoríficos e as marcas de carros, que era na altura as séries dos carros que saíam, não é? Dentro dos anos 20, dos anos 30, não é? Agora não me estou a recordar, portanto, que era feito, eram os carros antigos, em série, não é? Tínhamos isso tudo em série, e tínhamos também os frigoríficos, essas coisas assim, as primeiras televisões a preto e branco, portanto tínhamos esta massificação de fábrica, mas apenas isto, não tinha, em termos espirituais, os povos americanos e europeus continuavam muito apegados às suas tradições, portanto, muito apegados, portanto, aos seus valores, aos seus costumes, aos seus princípios, às suas tradições, à própria religião, uns na religião católica, outros na religião protestante. Os Estados Unidos era muito protestante, não é? A cultura WASP tinha muito poder, a cultura norte protestante, branca, americana, tinha um forte poder, que não tem hoje, não é? Tudo isso aos poucos, por meio da música, a pop culture, e por meio do vestuário, por meio dessas marcas, dessas coisas todas, então tivemos aquilo que se costuma dizer a Coca-Cola, a coça de ganga e o ténis da Nike, que invadiu na segunda parte do século XX todo o Ocidente, todo o mundo ocidental. Então, o cinema e as televisões, com as séries, também tiveram um importante papel nessa cultura de massa, americanizando o sistema da Europa por meio do sistema hollywoodiano, o chamado sistema de Hollywood. O impacto da Hollywood, o impacto da Disney, o impacto que hoje temos nas plataformas como a Netflix e por aí fora, não é? Tudo isso teve um impacto muito grande na massificação da cultura, que era preciso tirar as tradições que vêm das nações, do Estado-nação, retirar as tradições do povo e massificar, portanto, os povos. Portanto, o mercado americano são milhões na música e no cinema. As economias nacionais, como vimos, dentro das escalas da economia, não têm quase peso nenhum, não é? Portanto, a indústria Macworld, globalista, demoliberal, transforma-se na indústria liberal, progressista, wokista no século XXI. Portanto, esta indústria Macworld, globalista, que era chamado demoliberalismo, demoliberal, vai dar um salto na entrada do século XXI e vai se transformar no liberalismo progressista woke, que é isso que vai haver essa grande transformação. Começamos dos anos 50 ainda com uma moral cristã, portanto eles vestiam-se ainda com gravatinha, popinha e tal, todos bem, e de repente transformámos-nos no século XXI com toda a depravação que nós vemos hoje, que nem vou estar aqui a explicar o que é a cultura woke, que os meus amigos sabem bem, não é? Então, depois da guerra, em 1945, temos também a chamada, isso é muito importante, meus amigos, a chamada lei Bloom-Barnes, acho que é assim que se diz, B-Y-R-N-E-S, a 28 de maio de 1946, que obriga os países da Europa a terem uma certa cota de músicas e filmes e produtos culturais, especificamente dos Estados Unidos. Quem se lembra nas rádios, isso aconteceu muito, era só música americana. Nos anos 80, 90, 70, 80, 90, era só música americana. Mas havia também quem dizia que havia uma lei também aqui em Portugal que tinham que passar um certo número de músicas portuguesas. Mas esta lei Bloom-Barnes, assinada a 28 de maio de 46, dizia aos povos vencidos, a França da Segunda Guerra Mundial, que eles teriam agora, em termos culturais, de aceitar a hegemonia cultural norte-americana. E foi isso que aconteceu. A americanização da cultura. Somos culturalmente americanizantes a nível musical, a nível cinematográfico, a nível do vestuário, a nível das tecnologias de comunicação, agora com as plataformas da internet, a nível das representações do mundo, aquilo que costuma-se estudar na geopolítica, e também da própria língua, o inglês, que teve também um impacto muito grande. Então, agora no século XXI, está-se a dar aqui outro processo por causa da imigração em massa para a Europa. Agora estamos a ter outro processo. Estamos a ter uma inversão e estamos a ter uma africanização musical. Estou aqui a falar de Portugal. Por exemplo, em França estamos a ter uma islamização musical. Mas aqui em Portugal estamos a ter uma africanização musical nos costumes, como também uma islamização em França. Ou seja, toda a música dos anos 70, 80, 90
americanizada, americana, pop culture, que vinha para a Europa, está a ser desconstruída e neste momento estamos a ter uma africanização da música, em Portugal, por exemplo, com as músicas africanas, não é? E os jovens hoje crescem já a olhar para a música africana e já não a olhar para a música norte-americana. Isto são fenómenos dentro dos estudos sociológicos das sociedades, não é? Portanto, as músicas hoje que os jovens ouvem já não são as músicas pop, rock dos anos 70, 80, 90, mas uma influência da música world, a chamada música world, tanto das músicas africanas, como islâmicas, como indo-ostânicas, fruto de uma imigração massiva para a Europa, que está a mudar os padrões culturais. É por isso é que é preciso reencontrar os padrões da alta cultura, não é? Então, a música clássica e a música jazz foram completamente banidas e expulsas do cotidiano dos jovens no século XXI. Quem é o jovem hoje, dos seus 15 aos 25 anos, que ouve música clássica? Praticamente ninguém. E jazz temos alguns, principalmente aqueles que vivem no mundo da música do jazz, não é? Os próprios músicos e os professores e essa gente que anda, mas é um circuito muito fechado, muito pequeno, de resto nada. Praticamente todos os jovens adolescentes ouvem aquilo que lhes metem à frente, no telemóvel, nas coisas, não é? E o que é que acontece? Como temos povos que vêm da África e povos que vêm do Médio Oriente, aqui em Portugal principalmente da África, vamos ter uma africanização da música. Deixamos de ter uma americanização, como tivemos com a pop culture, o rock e a pop culture dos anos 70, 80 e 90. Então, o inglês também substituiu cada vez mais as línguas tradicionais, na segunda parte do século XX. Agora temos o árabe, o indiano e o africano, e algumas línguas africanas, que estão a substituir as línguas tradicionais europeias, por exemplo. Então, as culturas tradicionais dos países da Europa estão a recuar. Vejam bem, vejam bem. Em Portugal, a música popular tradicional e o fado estão a recuar cada vez mais na cultura do português. Então, com isso, chegamos à quebra da natalidade. Com tudo isso, vai acontecer a quebra da natalidade. Ou seja, esta cultura MC World, essa cultura Mac World, americanizada dos anos 60, 70, 80 e 90, cultura baseada no prazer e no desejo, no âmbito do ego pessoal, produziu a desconstrução das famílias. Aumentou os divórcios e baixou a taxa de natalidade de 2.11, que é o requerido, para 1.9 e por aí fora. Portanto, esta cultura MC World, está alicerçada no consumismo. Portanto, o consumismo é uma das coisas mais importantes. E para consumir é preciso marketing. Marketing suscita o desejo e o prazer no indivíduo. Apenas o desejo e o prazer. Ou seja, rebaixar o ser humano ao seu instinto mais básico. O que é o sexo, a cultura de massa. É isto que é a cultura, portanto, de massa. Portanto, sexo e consumo define a cultura de massa. Vou repetir, quem quiser apontar é importante. Sexo e consumo define a cultura de massa que começa no final da Segunda Guerra Mundial e potenciou-se até a cultura woke no século XXI. Portanto, a pop culture, nas palavras de Zbigniew Brzezinski, como o culto do prazer, sobreposto à cultura da responsabilidade, cultura de autorresponsabilização, de que nos fala muito bem o professor Gabriel Mitar Ribeiro. A autorresponsabilização foi completamente destruturada por esta cultura de massa, este Mac World, não é? A hipersexualização da sociedade, dirigir o instinto sexual do ser humano, não para a reprodução, mas sim para apenas efeitos egocêntricos, do ego pessoal, do desejo e do prazer. Isto vai criar o abaixamento do fator demográfico, mas para o prazer e para o individualismo vai criar o abaixamento, portanto, demográfico. Assim, as populações ocidentais, autóctones, foram desviadas dos fatores de reprodução para fatores de prazer e entretenimento, que é isso que aconteceu. Portanto, o facto de que 80% das populações assistirem aos reality shows, a cultura da selfie nos telemóveis, assistirem aos vídeos do TikTok, essa TikTokificação, como costumo dizer, esta estupidificação tecnológica, ainda está a baixar mais os níveis culturais. E o sistema da cultura de massa, Macworld, está a transformar-se numa cultura completamente, digamos assim, completamente estupidificada, completamente sem sequer padrões que possam sustentar uma civilização, não é? Portanto, o fator marketing, Coca-Cola, Nike, Adidas, smartphone, carros da Tesla, calças de ganga,
Tudo isso, o fruto de uma imposição globalista, liberal, progressista. Tudo feito muito progressivamente dos anos 50 até 2025. Portanto, para fatores da moda, pelos próprios fatores da moda, o que está na moda, não é? E dos hábitos e valores. Muito importante aqui no mundo pós-moderno, os hábitos e os valores. Por exemplo, hoje, com esta africanização das sociedades ocidentais, temos, por exemplo, agora, isso que nós estamos a ver em todo lado, na rua, nos transportes, nos centros comerciais, em todo lado, por exemplo, muita gente, eu não vou aqui entrar muito nisto por causa do canal, mas muita gente a andar de meias com chinelos, por exemplo, que era uma coisa que não se via há 10 anos atrás e nem pensava, 20 anos já nem pensava. Isto são marcas culturais que vêm de outros povos, e atenção, isto eu estou a falar em Portugal, porque em França já praticamente é uma cultura islâmica que se está a instalar no território. Então, a cultura pop-rock dos anos 60 visou desconstruir a cultura judaico-cristã. Começa primeiro nos anos 50, 60, muito progressivamente, cujo objetivo era desconstruir a civilização judaico-cristã, numa primeira fase. Aquilo que foi muito bem visto pela Escola de Frankfurt na dialética negativa. Ou seja, Elvis, Beatles, Pink Floyd, Madonna, toda essa cultura ajudou, a cultura pop, ajudou a desconstruir os valores ocidentais. Nos inícios dos anos 60 ainda há uma certa moral cristã que foi totalmente rejeitada nos filmes e nas músicas. Os filmes e as músicas, o sistema hollywoodiano rejeitou completamente a tradição judaico-cristã. Hoje temos os frutos dessa rejeição. Em 2025 já não há fronteiras, portanto, com a cultura arco-íris e wokista. Hoje chegamos a patamares completamente de loucura. Então, a técnica do progresso contínuo começa devagar e vai infiltrando e vai influenciando e vai subvertendo. Para desconstruir a moral judaico-cristã, primeiro começou muito devagar até atingir os níveis altíssimos da cultura woke hoje. As técnicas de hegemonia cultural de António Gramsci, ocupando todos os espaços culturais, foi também muito bem utilizado por esta técnica MC Ward, Mike Ward. O choque da América branca, WASP, América protestante, contra uma América afro-democrata, LGBTista, nas grandes cidades. Este choque desta América branca, WASP, do protestante ocidental, é homem branco, heterossexual, dos centros e do sul dos grandes estados americanos, contra uma América afro-wokista, LGBTista, progressista, das grandes cidades, dos subúrbios das grandes cidades, completamente macuarlizada, como eu costumo dizer. Retrata muito bem, portanto, o que tem estado a acontecer. A transformação da música country, do jazz, do blues, no rock, que depois deu ao hard rock por aí fora, até chegar às revoltas juvenis dos anos 70, o próprio punk, de 1976, que destruiu todos os valores e padrões possíveis e imagináveis, que depois se potenciou em coisas ainda mais pesadas, como hardcore e coisas mesmo. A revolta juvenil contra todas as normas e princípios, vou repetir, a revolta juvenil contra todas as normas e princípios da sociedade, o Maio 68, cultura hippie, que primeiro foi feito pela cultura boémia, a chamada Beat Generation, do famoso escritor Jack Kerouac, com o seu livro, portanto, Pela Estrada Fora. Este livro de Jack Kerouac, Pela Estrada Fora, dos anos 50, prepara as fundações da hippie culture, da cultura hippie. Portanto, Jack Kerouac, que escreveu o romance Pela Estrada Fora, que viria a formar a geração beat, que vai influenciar 10 anos depois a cultura hippie dos anos 60. E a cultura hippie que se vai transformar depois, mais tarde, numa cultura woke, não é? Com o andar das décadas, não é? Então, a mentira substituiu a verdade, o feio substituiu o belo, a tradição da alta cultura foi substituída por uma cultura de massa. Verdade, beleza, virtude, honestidade, bondade, as características de que nos fala o grande autor no seu livro Beleza, não é? Roger Scruton, no seu livro Beleza, tudo isso foi completamente destruído. Daí, importante, a leitura dos grandes autores do pensamento conservador, da mentalidade conservadora, que eu li há bocado para os meus amigos. Progressivamente, toda esta cultura da verdade, da beleza, da virtude, da honestidade, da bondade, da experiência real, tudo isso vai ser progressivamente substituído pela cultura do feio, pela cultura da mentira, pela cultura a celebração da iniquidade. Por exemplo, vimos agora há pouco tempo os Jogos Olímpicos em França, a celebração
da depravação, é a celebração do feio, a celebração do que é mau, do pecado, não é? Em termos religiosos, é a celebração do pecado, não é? É a cultura da massa. Beleza é substituída pela feiura e o ordinário. Cultura da esquerda, da revolta contra o Ocidente, que vai criar a revolta nos jovens dentro das universidades e das faculdades. O ódio do Ocidente, este ódio ao Ocidente que leva uma Mariana Mortágua a ter que ir defender povos e grupos terroristas lá para o Médio Oriente e rejeitar tudo o que é português, não é? Este ódio ao Ocidente, ser contra as normas e princípios, ser contra a Igreja, ser contra os valores tradicionais e históricos, ser contra o património, ser contra a própria língua portuguesa, ser contra a obra literária portuguesa, ser contra as tradições portuguesas, ser contra todos os símbolos portugueses da nossa grande pátria portuguesa. Tudo isso é esse ódio criado nesta culture, world culture, MC World, massificação da cultura, que destruiu a alta cultura. Então, a cultura da minoria contra a maioria transformou-se numa minoria que quer subverter a maioria. Porque ainda há muita gente conservadora nos povos. Por isso estamos a ver este ressurgimento do conservadorismo por toda a Europa e nos Estados Unidos. Já vimos com a eleição do Trump, não é? Porque os povos não aceitam esta pop culture, esta cultura MC World. As pessoas não estão a aceitar isso, que se transformou-se completamente numa cultura progressista, não é? Então, ódio contra o homem branco ocidental heterossexual, quarentão, cinquentão e cristão. Desconstruir tudo. A dialética negativa da que nos fala o professor Olavo de Carvalho. Resultados. Queda na natalidade, o abaixamento da cultura, o desaparecimento do belo e da beleza das sociedades ocidentais, a desindustrialização, porque agora as indústrias vão todas lá para fora, uma mudança de cultura para culturas orientais e islâmicas. Meus amigos, a conclusão. Como é que vamos lutar contra isso? E agora é a conclusão do vídeo, aqui alta cultura. Eu vou aqui mostrar aos meus amigos como é que nós vamos lutar contra isso. Não é difícil, que eu já vou falar sobre isso. Como reencontrar uma mentalidade conservadora. Reencontrar a alta cultura. Buscar os padrões de excelência, de elevação. Então, elevar o conhecimento pela leitura e pelo estudo. Primeiro, reencontrar a alta cultura, reencontrar a excelência dos padrões mais elevados, reencontrar o conhecimento pela leitura e pelo estudo, reencontrar a beleza das coisas. Como? Na música, no cinema, nas artes, na cultura histórica, no vestuário, nos costumes e hábitos, na fé espiritual, nos lazeres. Nós é que temos que ir buscar as coisas boas e bonitas, que elas ainda existem. Está tudo aí, só que tudo foi encostado num canto. Nós é que temos que agora reencontrar essas coisas. Construir uma visão do mundo, construir uma mentalidade conservadora, buscar novamente a alta cultura. Como é que fazemos isso? Começando pela leitura das grandes obras, começando por ouvir obras como a música clássica, também letra da música jazz, e há também música, até podemos dizer que há música bem feita, pop, bem feita, coisas que tenham, reencontrando as nossas músicas populares. Em Portugal temos uma música popular muito bonita, os nossos fados, dar ênfase à música portuguesa bem feita, que seja construtiva, não é essas músicas interventivas da esquerda que a extrema-esquerda usou no 25 de Abril, não estou a falar disso, estou a falar de música bonita, bem feita, na leitura, as grandes obras, os grandes trabalhos, como, por exemplo, Balzac, o tio Gório, por exemplo. Eu aqui estou a apresentar uma coleção muito interessante, eu vou já agora aqui, os clássicos da literatura mundial, e eu vou apresentar aqui várias obras, vamos ver se eu consigo. Meus amigos, assim conseguem ver melhor, assim, portanto, aqui Balzac, o tio Gório, aqui Balzac, prefiro dizer em francês, Goriot, Le Père Goriot, em francês, Goriot. Depois, aqui, de Nicolau Gogol, Almas Mortais, sempre na coleção dos grandes clássicos mundiais. Isto são apenas alguns exemplos, meus amigos, há muito mais coisas. Por exemplo, um autor português, eu vou fazer um vídeo só com autores portugueses, vai ser um vídeo de 3 horas, para aí, com toda a literatura portuguesa e todos os grandes autores da literatura portuguesa. Aqui temos Camilo Castelo Branco, um autor importantíssimo, a leitura de Camilo Castelo Branco,
junto com outros autores, Fernando Pessoa, Camões, Eça de Queiroz, os grandes clássicos, meus amigos. Memória do Cárcere. Porquê? Porque a literatura contemporânea está cheio desta visão de desconstrução, que a própria esquerda infiltrou a literatura contemporânea. Daí, muito difícil. A leitura contemporânea, meus amigos, esqueçam. Portanto, aqui, Memórias do Cárcere, Camilo Castelo Branco, importantíssimo, na mesma coleção. Depois temos de Charlotte Bonté, muito importante este autor, Villette aqui, Charlotte Bonté, portanto aqui outro grande clássico também dos clássicos mundiais, da literatura mundial, dentro desta coleção. Na mesma coleção, Stendhal, O Vermelho e o Negro, inconfundível Stendhal. Eu estudei muito a obra de Stendhal em França, para vocês verem. Balzac e Stendhal foram, e também Charles Baudelaire e o outro autor também, Gustave Flaubert. Portanto, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Balzac e Stendhal foram os grandes autores, e houve mais, Céline, muito mais autores, Proust, muito mais autores que eu estudei, Racine então, foram os grandes autores dentro da literatura. E aqui, portanto, Vermelho e Negro, Stendhal, também na coleção da literatura, clássicos da literatura mundial, até aqui. Depois aqui, o Miguel de Cervantes, o grande clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos, Dom Quixote de la Mancha, nos 2 volumes aqui nesta coleção também, os dois volumes também aqui. Falta-me aqui apenas Guerra e Paz de Tolstói, mas não tenho aqui, mas pronto. Outro autor português, Almeida Garrett, o nosso grande Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, não é? Uma obra inconfundível, aqui também na mesma coleção. E tenho ali mais atrás, mas não vale a pena. Portanto, um dia irei fazer, portanto, como eu disse, um vídeo só com os grandes autores, digamos assim, da literatura portuguesa. Meus amigos, fica aqui então este vídeo. Reencontrar a alta cultura, elevar o conhecimento pela leitura e pelo estudo, reencontrar a beleza nas coisas, na música, no cinema, nas artes, na cultura histórica, no vestuário, nos costumes e hábitos, na fé, na nossa espiritualidade, nos lazeres, construir uma visão do mundo, construir uma mentalidade conservadora, construir novamente a beleza da alta cultura. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não percam o Padre António Vieira, toda a biografia, toda a obra de Vieira. Um abraço e até uma próxima.